Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco da história do homem que, salvo Jesus Cristo, sofreu a maior provação que o mundo já conheceu, conforme relatado na Bíblia. Vamos falar um pouco sobre Jó. É uma mensagem um pouco mais longa do que as habituais, mas fique comigo no vídeo até o final, porque eu tenho certeza que nós teremos lições muito grandes para a nossa vida, para auxiliar no nosso cotidiano e na nossa luta como cristãos verdadeiros no reino de Deus. Tudo bem? Então vamos à palavra de Deus. Jó 1, 5. 1 a 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Irmãos, pessoal, Jó viveu na terra de Uz, que era parte da nação de Edom, conforme Lamentações 4:21. Uz era um dos filhos de Dizã, que foi um dos chefes originais de Seir, a terra que Esaú conquistou e com cuja nação fundiu seu clã, conforme Gênesis 36:28-30. Assim podemos estar bastante seguros de que Jó era um edomita. Então, nós lemos aqui que Jó era um homem muito temente a Deus. Jó era praticamente perfeito diante de Deus. Eu não posso falar perfeito porque a própria Bíblia nos relata que Deus olhou o mundo e não encontrou nele um justo sequer. Então, vamos dizer que Jó era um homem de uma integridade tão grande que o próprio Deus fez conta disso. Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, como nós vimos aqui. E Jó tinha muitos filhos e filhas. E os seus filhos e suas filhas, eles faziam banquetes. Banquetes de graça, banquetes de alegria. Porque quando a gente faz um banquete em nossa vida, uma festa em nossa vida, é para a gente se alegrar com algo que aconteceu ou conforme a nossa vida está naquele momento. Ninguém faz um banquete no momento de tristeza, no momento de agonia e no momento de aflição. Então nós vemos que os filhos de Jó, eles viviam em constante alegria. E eles faziam banquetes entre si. E Jó, ao fim de cada banquete, Jó mandava que eles se purificassem. Olha que homem que observava as leis de Deus. Que homem íntegro, que homem justo. Mesmo num banquete, após esses, Jó mandava que seus filhos se purificassem diante de Deus. E de madrugada, como nós lemos aqui, o próprio Jó oferecia sacrifícios diante de Deus. Então nós vemos aqui que Jó era um homem diferente. Jó era um homem extremamente rico, mas Jó não tinha na sua riqueza, nos seus bens, o seu amor. Jó possuía amor por Deus. Jó vislumbrava somente Deus. Jó se atentava tanto a cumprir a lei de Deus, que, pelo outro lado, Deus abençoava Jó. Comprovando o que está escrito na Bíblia: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E
nós vemos aqui que Jó era tão íntegro, tão reto diante de Deus, que o próprio Deus, ele colocou isso na Bíblia. Deus não deixaria que se colocasse isso na Bíblia se fosse algo efêmero, algo comum. Deus colocou a história de Jó na Bíblia. Uma história grande, tem vários capítulos, como nós vemos, para mostrar o quanto aquele homem era fiel a Deus e para mostrar como Deus trabalha de forma diferente em cada pessoa. E num desses dias, quando seus filhos estavam fazendo aqueles banquetes, aconteceu o seguinte. Agora nós vamos ler a segunda parte da mensagem que está em Jó, de 1:14 a 22. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Como nós lemos aqui, pessoal, o improvável aconteceu na vida de Jó. Num momento só, enquanto Jó estava ali, veio o empregado e disse que todo o seu rebanho se acabou. Depois aconteceu que todos os seus empregados foram mortos. E por fim, todos os seus filhos estavam fazendo um banquete. E caiu ali o teto e todos eles morreram de uma vez só. Então por isso que o tema dessa mensagem é Jó, enquanto ele ainda falava. Nós vemos que Jó teve uma carga de decepção, uma carga de aflição tão grande na sua vida, em um mesmo momento. Eu, particularmente, perdi minha mãe e tenho meu pai ainda comigo. Mas olha a dor que a gente sente quando a gente perde um ente querido, quando você perde um pai, quando você perde uma mãe, quando você perde um filho, que é muito pior, uma filha. E Jó, ele perdeu tudo o que ele tinha de uma vez só. Ele perdeu os bens, ele perdeu os empregados e por fim ele perdeu todos os seus filhos. E Jó se levantou, rasgou suas vestes, se prostrou em terra, rapou a cabeça e disse que nu ele veio ao mundo e nu ele voltaria, que o Senhor deu e o Senhor o tirou e que bendito seja o nome do Senhor. E relata que Jó não blasfemou contra Deus, Jó não murmurou. Isso é fantástico. O homem sofrer uma carga de aflição dessa tão grande no mesmo momento e não se revoltar contra Deus. E por que isso aconteceu? Porque nesse mesmo capítulo 1 nós sabemos que enquanto os filhos de Deus estavam diante do Deus lá no céu, Satanás veio junto para conversar ali. Deus permitiu que Satanás chegasse ali. Isso mostra que Satanás ele tem acesso ao reino de Deus. Ele veio ali e Deus perguntou para ele: de onde você vem? E o próprio Satanás disse: de ir e vir da terra.
e averiguar o que está acontecendo. E o próprio Deus disse: viste o meu servo Jó, como ele é um homem íntegro? E Satanás, se aproveitando da situação, ele disse para Deus: ele só é temente a ti por causa dos bens que ele tem. E Deus disse: então vai, toca em todos os seus bens, em tudo que ele tem, só não toque na sua vida. E Satanás fez isso, por isso que isso aconteceu. E Satanás levou um tapa na cara de Deus, como sempre. Ante isso que tudo aconteceu, Jó perdeu tudo o que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha. E principalmente os seus bens mais preciosos, que eu creio que seja, que eram seus filhos. De uma vez só. Enquanto aquele servo falava, outro vinha e dizia coisas abomináveis para um ser humano suportar. E Jó suportou e não blasfemou diante de Deus. Isso é uma coisa tremenda. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa para nós olharmos e nós aplaudirmos um homem desse. E fala que em tudo isso Jó não pecou e nem de nada culpou a Deus. Agora nós vemos aqui qual a razão desse sofrimento de Jó. O que será que estava acontecendo para que Jó sofresse todo esse sentimento? Como nós lemos, Jó era um homem íntegro diante de Deus, reto diante de Deus, que até o próprio Deus disse para Satanás que não existia um homem como aquele. Então olha a integridade que esse homem tinha diante de Deus. Ele levava a vida com Deus de forma séria. Ele levava a vida com Deus de forma muito séria. Ele buscava, sim, em primeiro lugar o reino de Deus, as suas leis. Que naquela época o que estava valendo era a lei mosaica. E Jó cumpria aquilo. Jó tentava, com toda a sua fragilidade humana, cumprir toda a lei de Deus, para ele e para os seus filhos. E o que Jó fez para que isso acontecesse com ele? Jó não sabia. Nós sabemos que esse sofrimento de Jó, conforme estudos, durou quase 1 ano. E depois também nós sabemos que Satanás, após isso acontecer, ele veio diante de Deus novamente. E Deus questionou de novo Satanás. Olha, você viu como meu servo Jó é um homem íntegro, que mesmo perdendo tudo que ele tinha, ele não se revoltou contra mim? E o Satanás disse para Deus, ele só não se revoltou contra o Senhor, porque o Senhor não tocou na vida dele. E Deus mais uma vez permitiu que Satanás agora tocasse na vida de Jó, enchendo Jó de lepras, de úlceras. E Jó tinha que ficar num canto se raspando o seu corpo com um caco de telha, todo estrupiado, todo estourado. E ainda mais vinham seus amigos, como nós lemos em todo o capítulo de Jó, vinham lá e metiam o pau em Jó, dizendo que estava acontecendo aquilo porque Jó era um pecador, porque Jó estava pecando. E mesmo assim, Jó não murmurou, Jó não falou mal de Deus. Jó amaldiçoou sim o dia que ele nasceu, buscando a própria morte nessa situação tão aflitiva, após perder tudo o que ele tinha, após perder todos os seus filhos. Agora ele mesmo estava sofrendo de aflições, de chagas imundas, como se fosse uma verdadeira lepra. Doía tanto que Jó falava nos seus capítulos lá, Jó diz na sua história que ele tentava buscar o sono e não conseguia de tanta dor que ele sentia. Olha que situação, pessoal. Será que você e será que eu conseguiríamos passar por isso? Eu tenho certeza que não. Por que não? Porque senão a história de Jó não estaria na Bíblia. Eu creio que o único que sofreu mais do que Jó foi o Senhor Jesus Cristo, que estava na glória e ele veio ao mundo, ele passou pelo que tinha que passar, sendo amaldiçoado pelos nossos pecados. Mas essa história de Jó é uma história tão forte, tão maravilhosa, que nós devemos levar em consideração em nossas vidas. Quando nós estivermos passando por algum problema, lembre-se de Jó. E diz a Bíblia que Jó,
ele passou por tudo isso sem murmurar a Deus. Inclusive, no final da história de Jó, o próprio Deus, num redemoinho de vento, vem e fala com Jó, jogando Jó ainda mais para baixo, mostrando a grandeza de Deus. E Jó reconhece isso e se humilha ainda mais diante de Deus. Em uma das partes, Jó diz que ele conhecia Deus só de ouvir, mas agora ele estava vendo, ele estava ouvindo o próprio Deus falar com ele, e que ele era insignificante diante de Deus. E Deus ali mostra a sua grandeza, um pouquinho só da sua grandeza. Mostra o que ele fez, como foi a criação do mundo. Então é uma história fantástica, a história de Jó, o relato de Jó na Bíblia, muito forte. E voltando à pergunta que eu fiz no início, qual o sentido de ele passar por tudo isso? O sentido é que depois o seu nome seria escrito na Bíblia, para nós agora estarmos lendo. Só que Jó não sabia disso. Jó não sabia que a sua história seria colocada na Bíblia. Ele passou por tudo aquilo sem saber disso. Se ele soubesse, ele ainda poderia ter um conforto. Dizer, não, eu estou passando por tudo isso, mas a minha história será lembrada por milênios. Mas ele não sabia disso. E ele passou por toda aquela provação, quieto, mudo, sendo escorraçado pelos seus amigos. A sua mulher chegou uma hora que disse para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. E o que Jó falou? És uma mulher louca. Se nós aceitamos o bem de Deus, como não aceitaríamos o mal? Olha que homem íntegro diante de Deus. Ele manteve a sua integridade que ele tinha lá no começo, quando tudo estava bem. Ele manteve a sua integridade diante de Deus. Depois de acontecer essas coisas abomináveis na vida dele, que eu tenho certeza que nenhum ser humano conseguiria aguentar, a não ser o Senhor Jesus Cristo, como eu já disse, que ele aguentou mais do que isso. As provações de Jesus foram muito maiores, pode ter certeza disso. Mas Jó é uma história que nos anima, que nos edifica a perseverar cada vez mais em busca da santidade, em busca de pregar a palavra de Deus. Nós temos pouco tempo para pregar a palavra de Deus. Nós sabemos que a volta de Jesus está muito próxima. Nós sabemos disso. Isso não é balela. Nós vemos o mundo em que nós vivemos. Então vamos ler a história de Jó. Quando nós estivermos aflitos por algo, quando nós estivermos passando por uma aflição, pode ter certeza que a aflição de Jó foi muito maior do que a sua e do que a minha. Leia atentamente a história de Jó, o livro de Jó inteiro. Leia após esse vídeo. Você vai ver que Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai falar com você. Porque é uma história tremenda, é uma história maravilhosa. E nós devemos pegar essa história, pegar a vida de Jó e colocarmos em nós mesmos. Tudo bem? Então essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Que a palavra de Deus entre em nossos corações e que o Espírito Santo trabalhe em todos nós para que cada dia mais nós possamos ser santos diante de Deus. Nós possamos ser sal e luz, aonde quer que nós cheguemos. Tudo bem? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Orem por mim, para que esse ministério, para que esse canal cresça cada vez mais. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações e deixe o joinha nesse vídeo se você gostou. Tudo bem? Até a próxima, pessoal.